Olá, turma! Iremos dar prosseguimento ao estudo de sequências numéricas, hoje parte 4, tá? Onde nós vamos finalizar o estudo de progressões aritméticas. A soma dos termos de uma PA, que teve uma contribuição direta deste alemão aí da foto, chamado Carl Friedrich Gauss. Tá? Que contribuição foi essa? Gauss, matemático alemão, foi o primeiro a somar os termos de uma PA sem precisar somar todos os números um por um. Tá? Segundo a história, o professor de Gauss, na infância, quando Gauss tinha 7, 8 anos, para manter a turma de Gauss ocupada, ele mandou que os alunos somassem todos os números de 1 a 100. Dessa forma, de 1 a 100. Tá? Nós temos uma PA aí, onde a razão é 1, porque está aumentando de 1 em 1. Bom, a turma de Gauss começou a praticar e calcular, só que o jovem Gauss, ele apresentou o resultado e chegou para o professor deu 5.050. Só que ele foi muito rápido, surpreendeu demais o professor e o professor queria entender como ele conseguiu chegar a essa conclusão. Tá? E o mais interessante foi como Gauss percebeu um determinado padrão que acontece nessa sequência em particular, nessa PA, mas que depois foi visto que acontece em qualquer PA. Olha o que Gauss reparou. Ele pegou o primeiro elemento da PA, número 1, e olhou o último termo de uma PA. Simplesmente, em vez de ele somar 1, mais 2, mais 3, mais 4, e somando, ele pegou esses dois termos, o primeiro, e somou com o último, e ele achou 101. Tá? Só que ele percebeu o padrão aí, que ele pegou o segundo, somou com o penúltimo, e na hora de somar também deu 101. E isso, como eu falei, era um padrão. E sempre que ele seguia esse padrão de pegar o primeiro com o último, o segundo com o penúltimo, o terceiro com o antepenúltimo, ele ia sempre achando a soma constante de 101. Então, para que ele não perdesse tempo em somar todos os números, ele concluiu o seguinte: eu tenho sempre a soma da 101. Cada linha que vocês estão vendo aqui tem um par de números. O primeiro com o último, o segundo com o penúltimo e por aí vai. Como sempre tem um par de números e a sequência tem 100 números, ele concluiu que ele teria 50 linhas aqui. Porque são 100 números, iam fazer 50 pares. Então, para ele não ficar perdendo tempo em contar isso tudo, ele simplesmente fez o seguinte: 50 vezes 101. E chegou na conclusão que deu 5.050. Tá? Por que essa contribuição, esse raciocínio de Gauss foi muito importante? Ele foi muito importante porque não valia só para essa PA. Depois foi observado que todas as PAs se comportam dessa forma. Que forma que se comporta? O primeiro número, sempre somado com o último, vai sempre dar o segundo com o antepenúltimo. Tá? Então era só você pegar sempre o primeiro número, somar com o último e multiplicar pela metade dos números que tem. No caso aqui ele multiplicou por 50, mas se fossem 30 ele multiplicaria por 15. Então essa foi a contribuição de Gauss que revolucionou o cálculo da soma dos termos de uma PA. Em resumo, ainda criança, Gauss inventou a fórmula da soma dos termos de uma progressão aritmética, uma PA. Tá? Ele foi, sem dúvida, um dos maiores matemáticos que já existiram e, por muitos, é considerado o maior gênio de matemática de todos os tempos, razão pelo qual também é conhecido como o príncipe da matemática. Tá? Agora, vamos lá para a fórmula de hoje. A fórmula que nós usamos hoje dos termos de uma PA, fazendo uma comparação com essa ideia de Gauss. Para você saber a soma dos termos de uma PA, você tem que pegar o primeiro elemento dessa PA, somar com o último. Que último é esse? Se você quer a soma dos 100 primeiros, somar com o A 100, o N vale 100. Quero a soma dos 15 primeiros, o N vale 15. Então, primeiro com o 15º. Você vai somar o primeiro com o último elemento, o último termo da PA que nós estamos estudando, multiplicar pela quantidade de termos e dividir por 2.
Tá? Essa ideia de multiplicar por quantidade de termos e dividir por 2 foi a ideia que Gauss usou, de multiplicar por 50, ou seja, nós tínhamos 100 termos, dividindo por 2 ficamos com 50. Tá? Então Gauss pegou o primeiro número da fila, o último número da fila e multiplicou pela metade da quantidade de números. Tá? Então, por que eu coloquei essa história do Gauss? Porque é fácil a gente esquecer a fórmula de um termo geral, de um termo. É fácil a gente esquecer uma fórmula matemática. Então, quando você vê a soma dos termos de uma PA, você ouvir falar, for cobrado em algum concurso público, em alguma prova que envolva esse assunto, e você, por algum motivo, não se recordar da fórmula, lembra dessa história do jovem Gauss, lembra da contribuição dele, lembra dessa história de pegar o último termo com o primeiro com o último, somou e depois dividiu pela quantidade de pares. Então vamos a um exemplo prático. Dada a PA 5, 8, determine a soma dos seus 4 primeiros termos. Então vamos lá, galera. Dada a PA 5, 8 e por aí vai. Então uma sequência numérica, mas nesse caso é uma progressão aritmética. E a gente já sabe o comportamento de uma PA, que é o quê? Sempre soma ou subtrai de forma constante. Do 5 aumentou para 8, então eu sei que ela está aumentando de forma constante. Então, já que eu estou vendo uma PA, uma coisa eu já sei de cara. O primeiro termo é o 5, o segundo é o 8. Consigo até descobrir quem é o próximo. Já que é uma PA, eu posso descobrir o próximo desde que eu veja qual é a razão. A razão é de quanto em quanto que está aumentando. Já estou vendo aqui de cara que está aumentando de 3 em 3, porque o 5 foi para 8. Tá? Mas se eu tivesse dúvida, eu faria isso aqui. Ó. Pego o segundo termo, menos o anterior, e acharei 3. Então a razão aqui vale 3. Então isso é uma PA de razão 3. Ele quer os 4 primeiros termos de uma sequência. Olha, é bem mais fácil do que o exercício, o exemplo de Gauss, que pediu os 100 primeiros. Tá? Então, nesse exemplo, eu poderia não usar fórmula nenhuma. Eu poderia escrever isso aqui. Ó. 5, 8, que é o segundo, mais 3, 11, que dá o terceiro, mais 4, 14, que dá o quarto termo. Eu somando esses 4 números dá 38. Então, eu já tenho a resposta. Se fosse uma questão de uma prova, de um trabalho, eu já poderia fazer assim, achava 38, mas eu quero usar a fórmula. Para exercícios pequenos como esse, é claro que não há necessidade de usar a ferramenta, mas na maioria das vezes os exercícios são maiores, então não é funcional, não é prático fazer assim. Tá? Então, vamos lá. Ó. Fórmula de Gauss, ou melhor dizendo, a fórmula da soma dos termos de uma PA. A soma dos termos de uma PA é sempre o primeiro mais o último termo da sequência que eu estou estudando. No caso aqui são os 4 primeiros, então vai ser A4. S4. Por que é S4? Porque eu quero saber a soma dos 4 primeiros termos da sequência. É igual a 1 mais A4 vezes 4 sobre 2. Vamos lá aqui primeiro. A PA está aqui. O primeiro termo que eu preciso para a fórmula já está identificado. A razão já está identificada. E eu quero saber o S4. O importante é entender por que esse 4 aqui. Porque eu quero saber a soma dos 4 primeiros termos. Então, o N vale 4. Então, aqui eu boto 4, e aqui eu boto 4, e aqui também. Se fosse a soma dos 10 primeiros termos, seria S10. Onde tem N, entraria o número 10. Está aqui, ó. S4 é igual a 5, que é o A1, mais o A4, que eu ainda não sei, tá? Aqui eu fiz como exemplo que está dando 14, mas vamos imaginar que eu não fiz isso. Isso está em vermelho aqui, é só um exemplo, vamos imaginar que isso aqui não foi feito. Então eu quero saber quem é o A4. Tá? Vezes o 4, que é o N, dividido por 2. Tá? Então, eu preciso descobrir quem é o A4. Para descobrir o A4, aula anterior, terceira aula de PA, termo geral. Termo geral de uma PA, N é igual a 1 mais N menos 1 vezes a razão. Tá? O A4, o N é 4, porque eu quero saber quem é o A4. Está aqui. Ó. A4 é igual a 1, que é o primeiro termo, 5, que é o primeiro número da sequência, mais o N, que vale 4, menos 1 da fórmula, vezes a razão, que a gente viu que é 3. A4 é igual a 5 mais 4 menos 1 dá 3. Em matemática, primeiro resolvi o parênteses, está aqui. Depois, se não tem parênteses, prioridade é a multiplicação, ou seja, 3 vezes 3, 9, está aqui. E por último, a 4 é 5 mais 9,
14. Tá? Eu já sabia que era 14. Tá? Mas isso em vermelho aqui é um exemplo como se a gente não tivesse feito. Tá? A gente está fazendo sem essa parte aqui. Tá? Então, está lá 14. Então, no lugar do A4, eu vou botar 14. Olha lá. Aqui vai entrar o 14, que é o A4. Então, S4 é igual a 1 mais o A4, que descobrimos, entre parênteses, né, vezes 4 dividido por 2. 5 mais 14 dá 19. Multiplicando, dá 76. Dividindo por 2, S4 igual a 38. Ponto. Então, na prática, nós já tínhamos visto assim, usando a fórmula, também chegamos ao mesmo valor de 38. Tá? Então, analisa mais um pouquinho, volta o vídeo, vê novamente a fórmula e em anexo tem uma nova atividade com 2 questões de soma dos termos de mapear. Tá? Usa a fórmula e tenta fazer aí. Tá? Com a participação de todos aí, um abraço.